Na aula anterior, nós vimos como criar um usuário e nós já vimos também como saber se ele está logado ou não. Agora nós vamos ver como logar e deslogar o usuário. Então eu tenho que criar uma rotina aqui para logar o usuário. Então eu posso criar aqui um botão para logar o usuário. E para fazer isso a gente vai ter que usar um código muito semelhante ao cadastrar usuário, né? Ao criar usuário. Eu posso até copiar todo esse código aqui, colocar aqui, e aqui onde tem Create User with Email and Password, eu vou apagar e eu vou utilizar o método Sign with Email and Password. Então eu vou dar 2 cliques aqui e automaticamente ele vai logar, tá? Então eu vou logar e aqui eu tenho que passar os parâmetros que são o usuário e a senha. Então, por exemplo, eu posso usar tanto esse usuário como o outro, tá? Tem que ser o mesmo usuário e a mesma senha. E aí, todo o processo é igual à criação do usuário que nós já vimos, tá? Desde colocar o Add Complete Listener, então vou dar só um zoom aqui, até utilizar esse método onComplete, né? Implementar ele. Então pode ver que nós temos o task aqui também, então é basicamente a mesma coisa. Aqui, por exemplo, eu vou só mudar aqui para Sign. E aqui eu posso colocar aqui, vamos ver, usuário logado com sucesso. E aqui eu posso, se tiver algum erro, né, eu posso colocar que o usuário não está logado. Agora eu vou executar o app. Posso até apagar aqui. Observe que quando eu coloco aqui info, né, e procuro sign, ele já aparece aqui o usuário logado com sucesso. E para deslogar o usuário, eu posso até comentar aqui esse código, essa linha de código, de logar o usuário. E aí eu vou colocar aqui, deslogar o usuário. E aí eu só vou utilizar aqui o usuário, ponto, vou escrever sing, e já aparecem algumas opções para mim, eu vou utilizar aqui o sing out. E vou executar novamente o app. E automaticamente o usuário já vai estar deslogado. Então eu posso inclusive verificar se o usuário está logado, né? Utilizando aqui o get current user, né? Então eu posso colocar aqui o login, ó, usuário não logado no Firebase. Se eu comentar aqui essa linha e tirar esse comente aqui do usuário logado e executar novamente o app, posso até apagar aqui todo o logcat, o usuário, na verdade deu um erro aqui, né? Vamos executar, eu vou parar aqui, vou voltar aqui, eu tenho aqui o Sign with Email and Password, e aí eu vou fazer o log dele, né, desse usuário. E aí novamente, agora executando novamente, ele logou o usuário, e aí eu já tenho o usuário logado no Firebase, né? Eu poderia também deslogar, comentando aqui esse código, e tirando essa linha, vou apagar aqui o logcat, vou dar um pause aqui na emulação, vou emular novamente.
E observe que o usuário agora não está logado no Firebase. Então nós poderíamos na interface colocar aqui uma caixa de texto para o usuário digitar o e-mail e senha e um botão para ele logar. O botão ia realizar esse método aqui de log. Nós poderíamos também colocar um botão para ele cadastrar. O botão de cadastro usaria esse método create user with email and password. E nós poderíamos colocar um botão para ele deslogar. E o botão para deslogar usaria o usuário.signout. Claro que para você fazer isso, você vai ter que colocar todos esses métodos, né, dentro de pelo menos um listener, um botão listener. E aí cada um vai ter seu botão e ele só vai ser chamado quando a pessoa clicar no botão. Então você pode colocar um botão para deslogar, um para logar e o outro para cadastrar o usuário, né? E pegar essas informações aqui, ó, de caixas de texto. Então, basicamente, dessa forma que você vai criar uma tela de login com e-mail e senha, que é a tela mais comum. Outras telas, os outros métodos lá, você pode dar uma lida lá na documentação do Firebase e utilizá-los conforme o seu projeto.